Igreja com a paz do Senhor, amém. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Convido a você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 32. Quero agradecer a diaconisa Simone pela oportunidade e a confiança que ela depositou em nossas vidas para estar trazendo a palavra nessa noite. Livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22. Aleluia. Todos acharam? E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-lhes e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva saiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa e deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva saiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém, irmãos? Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, se tem algo maravilhoso a qual eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, é o encontro de Jacó com Deus. Não foi simplesmente um encontro casual, foi o encontro. Porque através desse encontro, Deus mudou a vida de Jacó. Como acabamos de ler, mudou de Jacó para Israel. Ou seja, de um homem enganador para um príncipe de Deus. Mas falar de Jacó e não contar a história dele fica um pouco vazio. Permita eu falar um pouco de Jacó. Irmão, Jacó, desde criança, de novinho, Jacó, como diz o nome Jacó, ele era enganador, ele era um mau caráter, ele é o que nós podemos dizer, um homem com caráter deformado. Jacó, ele tinha um caráter deformado, irmãos, por natureza. Jacó, observe que Jacó, ele era filho de crente, neto de crente, mas Jacó não era crente. A Bíblia vai falar que o avô de Jacó era Abraão. Todos se lembram de Abraão, a história de Abraão, o pai de uma grande nação. Aquele que esteve naquele momento com o próprio pai de Jacó, com Isaac, participando daquele ato que até hoje é mencionado como um dos maiores atos de fé. Aleluia. Mas Jacó, irmãos, ele viveu uma vida de enganação. Eu estou falando de alguém que conhece a Deus, alguém que conhecia a palavra de Deus, mas não optou a viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. E Jacó, irmãos, ele tinha o testemunho do homem mau, do homem enganador, e foi assim toda a vida de Jacó até esse encontro. A saber que esse encontro só foi possível depois de 97 anos que Jacó teve de vida. Mas Jacó, irmãos, ele teve um avô crente, um pai crente, mas teve uma mãe desviada. Rebeca era desviada. Rebeca, quando ouviu seu esposo conversando com seu filho mais velho, Esaú, ela tramou no seu coração, juntamente com Jacó, enganar seu esposo, atrair seu filho. E foi assim que aconteceu. Ela ouviu Jacó na sua idade, ela ouviu Isaac na sua idade já avançada, já com a sua audição já prejudicada, com a sua visão prejudicada, ela ouviu o pai falando com o filho o seguinte: olha, pai, caça algo para mim, prepara algo para mim. E ela entendeu que naquele momento o pai estava passando a bênção para o filho, até então seu primogênito.
E ela ouviu, e ela chamou seu filho Jacó e tramou algo contra a família, contra a própria família. E ela disse: meu filho, veja, seu pai vai passar a bênção para seu irmão, mas chegou a sua hora. Eu prefiro você. Tem que ser você. Eu amo você. É para ser você. Irmãos, quando nós queremos algo que não é para nós, a gente adquirimos, mas com isso a gente adquirimos também muita coisa ruim. A gente atropelamos o processo e tem coisas que não é para nossa vida. Nós queremos, nós sabemos que não é, mas nós continuamos querendo. E o texto vai dizer que eles tramaram. E Jacó foi lá, pegou 2 cordeirinhos, a mãe preparou e Jacó, já com aquele instinto ruim, diz assim: mas tem um detalhe. O meu pai sabe que meu irmão é cabeludo, meu irmão é peludo. E eles tramaram de vestir até a pele do animal em Jacó. E foi assim, eles fizeram, eles enganaram o pai. E quando o irmão soube que a mãe e o irmão enganaram ele, aquele homem se revoltou. E o pai viu que a família agora estava, através daquele ato pecaminoso, estava para acontecer uma tragédia. Então o que foi que aconteceu? O pai abençoou o filho e mandou ele ir para a casa de Labão. Ou seja, Jacó, um homem de um caráter deformado. Jacó, um homem que não media esforço para adquirir aquilo que ele queria. Jacó, um homem que eu posso dizer que ele era adepto até às práticas maquiavélicas, porque para ele os fins justificavam os meios. Ele agora, irmãos, participando do caráter ruim, ele vai para uma casa de um homem com caráter pior. Labão, irmão, seu tio, ele era um bandido, ele era um homem mau, ele era pior do que Jacó, e disse que a Jacó ele enganou mais de 10 vezes, que ele era um homem ruim. E Jacó agora passou a fazer parte daquela família, longe de sua mãe, longe de seu pai. E diz que Jacó sentiu na pele o gosto de enganar os outros. E Jacó ali ele passou a ser enganado. Jacó ali agora ele passou a sofrer as consequências daquilo. Ou seja, Jacó estava vivendo a colheita daquilo que ele mesmo plantou. Aleluia. Eu espero que você esteja entendendo, porque eu estou pregando para crente. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías que ela não volta vazia. Antes ela prospera naquilo que foi enviado. Queria eu tratar de outro texto, mas é do jeito que Deus quer. Vamos continuar. E Jacó ali, irmãos, ele admirava sua prima Raquel. Ele amou sua prima Raquel. Então ele fez um acordo com seu tio. Olha, eu vou trabalhar 7 anos pela mão da sua filha. Fechado o acordo. E diz que ele trabalhou 7 anos, se dedicou, as coisas aconteceram. E com 7 anos, no dia do casamento, às escuras, o pai trocou as filhas. E quando ele percebeu, agora ele estava casado com a filha mais velha de Labão, a saber, Lia. E ele foi enganado. E ele sentiu na pele, presbítero Francino, o gosto de ser enganado. Irmãos, Deus trata com a gente da forma especial. E ele foi enganado, mas ele amava Raquel e disse que ele fez outro acordo com seu tio e disse assim: olha, eu vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então ele trabalhou mais 7 anos na casa de Labão, para Labão, e 14 anos trabalhou Jacó pelas suas esposas. Aí nasce o seu filho José. Agora ele está há 14 anos longe de casa e o filho José nasceu. E diz a Bíblia que ele ficou ali por mais 6 anos, tentando fugir, querendo sair daquela opressão. Mas algo sabia que algo lá fora também esperava ele. Ele enganou Esaú. Esaú lembrava daquilo que era para Esaú e ele roubou de uma forma traiçoeira a bênção de Esaú. Agora Jacó, ele pensa, ele não aguenta mais, ele já está agora há 20 anos de opressão. E agora ele tem família, agora ele tem posse, e agora ele precisa viver a vida dele. Ele deixou algo para trás que precisava ser consertado. Ele deixou algo que estava faltando ser consertado, aleluia. E ele agora, ele sai, ele foge, e ele pega a sua 2 esposas, ele pega as suas 2 servas, ele pega os seus 11 filhos, como diz o texto, e agora ele passa e chega ao val de Jaboque. E ele passa as 2 mulheres, ele passa as 2 servas, ele passa os seus 11 filhos, e ele fica ali, do lado do ribeiro. Nós lemos que Jacó, no verso 24, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem. Não foi Jacó que lutou com o anjo lutou com Jacó.
O texto deixa bem claro que Deus, ele luta conosco para que a gente venha entender que nós precisamos mudar. O Espírito Santo que habita em mim, habita em você, ele luta todo momento porque nós precisamos se consertar. Aleluia. Irmãos, é assim. Observe que lá em Malaquias, vai dizer em Malaquias 1, verso 2, aleluia, que Deus, ele amou mais Jacó de que Esaú. Aí você me pergunta, como é que Deus amou mais o enganador do que o enganado? É simples, como foi que Deus lhe amou? Por que foi que Deus lhe amou? Por que foi que Deus me amou? Não sei se vocês é assim como eu, mas eu tive um passado ruim, eu tive uma vida triste, deplorável. Quem me conhecia não queria andar comigo, mas Deus me amou. Aleluia. O amor de Deus, irmãos, ele precede todo entendimento, é uma graça imerecida. E Deus, ele amou Jacó mais do que Esaú, a saber, Esaú entregou a bênção dele por um prato de lentilha. Mas Jacó, por meios pecaminosos, mas Jacó lutava porque ele queria algo mais. Deus ama a pessoa não pela prática, mas Deus ama você pelo que você é. E se Deus lhe escolheu, se Deus me escolheu, a palavra do Senhor vai dizer que o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele disse, olha, nenhum do que o Pai me deu, esse se perdeu. Aleluia. E por você ele luta todos os dias, irmão. Aí você pode pensar, eu tenho um parente que não vale nada, meu esposo não vale nada, minha esposa não vale nada, minha sogra, meu sogro, esse não vale nada. Mas Deus tem o plano na vida dele, na vida dela. E quando Deus quiser, ele vai vir. E quando Deus luta, ele luta. A Jacó ele feriu na coxa, mas ele pode ferir de outro jeito. Mas que Deus vai trazer, ele vai trazer. E uma coisa eu lhe digo, Jesus quando ele voltar, ele vai levar a sua igreja. Ele vai levar os escolhidos, ele vai levar o seu. Ah, irmão, minha vida está difícil, dá tempo. Jacó passou 97 anos e deu tempo para Jacó. Vai dar tempo para mim e para você, aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Agora Jacó, ele luta com o anjo e diz que a luta foi uma noite inteira. Observe que o dia amanheceu. O anjo lutou para desfazer o caráter deformado de Jacó e forjar um caráter do homem bom. Aí você diz assim, não, o texto só diz que Jacó ele lutou com o anjo lutou com Jacó. Não, não é só isso. No livro de Oséias, capítulo 12, verso 4, vai dizer que Jacó lutou com o anjo, chorou e suplicou. Aleluia. Você não entendeu. Jacó lutou com o anjo, sim. Houve uma luta, mas ele se arrependeu. E agora ele quer viver o extraordinário de Deus. Os bancos estão assim, irmãos. Nem todos querem pagar o preço. Não é porque hoje é sexta. É porque as coisas de Deus não é tão atrativas igual as coisas do mundo. Vamos ser sinceros. O mundo hoje vive em festa, atrativo, é camarotes, é outras situações e favorece o ego do homem. Mas Jesus disse, olha, minha paz eu vos dou, não como o mundo vos dá, porque a paz do mundo é negociável. Ele hoje coloca o sorriso do seu rosto, amanhã coloca lágrimas. Mas Jesus não, ele sempre está disposto a nos amar assim como nós somos. Aleluia. Irmãos, eu quero trazer para você nesta noite que o que é de Deus, Deus cuida. Você não entendeu. O que é de Deus, Deus cuida. Mas você pode olhar e dizer assim, não vale nada, está nas drogas. Deus cuida. Irmãos, não vale nada. Jacó também não valia. E Deus foi lá e pegou aquele homem com 97 anos e forjou o caráter dele. E disse, você não vai ser mais enganador, você vai ser um príncipe. E a promessa de Deus para a sua igreja é que ele diz que nós nos sentaremos com príncipe e princesas. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Você pode até, irmão, não estar entendendo, mas a palavra está sendo firmada de que Deus ele tem um propósito na vida do homem e da mulher. Já dizia Jó em seu sofrimento, Senhor, bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, como você me explica que eu estou vindo para a igreja sozinho, meu companheiro, minha companheira não vem? Deus está no controle. E quando Deus quiser, vai vir. Tem oportunidade de vir você chamando. Tem oportunidade de vir você convidando.
Mas se não vier, Deus vai buscar onde tiver. Irmãos, eu não posso falar meu testemunho, mas eu vou falar algo. Eu vim do mundo, do submundo das drogas. Eu vim de outra situação. E para mim, que já aceitei Jesus em 97, eu jurava em meu coração que a minha vida não tinha mais jeito. E ele disse: tem jeito sim. Irmão, minha família não acreditava mais em mim, meus amigos não andavam comigo, porque ninguém confiava, porque eu agia de uma forma terrível, porque o mundo me ensinou a tirar vantagem das coisas. Mas Deus disse: basta, chega, agora é a vez de servir. Aleluia. E eu não troco, amados, esse Jesus por nada que esse mundo tiver, por nada que esse mundo me oferecer, porque eu sei que ele me ama como eu sou. O mundo pode me querer pelo que eu tenho, pelo que eu posso fazer. Mas Jesus, ele não olha o que você tem para oferecer a ele. Ele olha que você necessita dele. O pai não espera do filho nada, a não ser fazer o melhor pelo filho, pela filha. Jesus trabalha com a gente desse mesmo jeito. Talvez você esteja sofrendo porque aos nossos olhos é difícil de alcançar aquilo que está distante. Mas para ele, lá vai dizer no livro de Lucas, capítulo 1, verso 37, que para Deus nada é impossível. O que é que está longe da mão de Deus? O que é que está atrapalhando que Deus faça acontecer na sua vida? Jacó, um dia, ele parou. E disse bem assim: parei, cansei, eu não aguento mais. Eu vou fugir daqui. Eu não vou aguentar mais a servidão desse meu tio. Ele é mau. Os meus cunhados são maus. E eu preciso viver. O Senhor me disse que tinha uma promessa na minha vida. Deus abençoou o meu pai. Deus abençoou o meu avô. E a mim ele não me abençoa. Aí caiu a ficha. O problema não está em Deus. Está em mim. Eu quis viver aquilo que meu coração quis. E eu esqueci de viver aquilo que Deus tem para mim. E muitas das vezes a vontade de Deus ela vai de contramão a nós. O livro de Romanos, no capítulo 12, vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você está entendendo que você precisa mudar alguma coisa? Mude. A Bíblia diz que é melhor entrar no céu com o olho do que com os dois não entrar. Tem algo lhe atrapalhando? Corrija. Aí no livro de Romanos, nas cartas aos Romanos, Paulo vai dizer bem assim: olhe, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, Jacó, ele só pode ter o seu caráter forjado a partir do momento que ele se arrepende, que ele muda, que ele diz assim: agora não mais eu, mas agora o Senhor vive em mim. Eu não posso viver, irmãos, dupla personalidade. A própria Bíblia vai dizer que de um rio não jorra dois tipos de água. Irmão, muitas das vezes as coisas não chegam ao nosso alcance, porque aqui nós somos uma coisa, passou da porta, nós somos outra. Eu li um livro que o autor dizia assim: nós somos pelo menos 3 pessoas, uma na igreja, outra em casa e outra na rua. Isso, irmãos, não é glória para o crente. Isso é atraso na vida do crente. Nós devemos ser um. Assim, Paulo diz assim: em Cristo eu sou um. Amém? Em Cristo eu sou um. Irmãos, a palavra ela pode não ter sido doce, mas a palavra é necessária. A palavra, se ela não nos confrontar, ela não está surtindo um efeito em nossas vidas. Nós não saímos da nossa casa para que o Senhor disse: nós somos bonitos, nós somos bons. Não, nós saímos das nossas casas para quando nós voltarmos diferente, porque nós viemos buscar de Deus aquilo que Ele tem para nossas vidas. E eu louvo a Deus, irmãos, porque cada um de nós estamos aqui hoje sabendo que o mundo está em festa. O mundo, como diz a irmã, a diaconisa Micaela, o mundo está em guerra, mas nós estamos guardados, protegidos por aquele que nos escolheu. Você sabe, irmão, quantas pessoas gostariam de estar fazendo parte desse culto e deve sua cabeça ao diabo, deve sua vida a um agiota, não tem paz com ninguém. Por quê, irmão? Porque o mundo ele dá, mas ele toma. O preço do mundo é cruel, o juro do mundo é alto. E muitas da gente a pessoa faz algo e fica devendo a cabeça e não tem paz. Não tem mais paz de cultuar, não tem mais paz de louvar, não tem mais paz nem de ler a Bíblia.
É esse o preço do mundo, porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. O que muitas das vezes nós esquecemos é que quando ele vem destruir, irmãos, ele não vem fazendo barulho. O diabo ele destrói casamento, é com amigos. Aleluia, pastor Francino. O diabo destrói lares, é com quem pode entrar no nosso lar. O diabo destrói a unção da gente, é com quem está próximo, não é com quem está longe, não. Ele tem destruído, irmãos, as igrejas estão se esvaziando, porque muitas das vezes nós estamos atentando para o que é visual, esquecemos do que é espiritual. Olha, a palavra do Senhor diz: o que for ligado na terra será ligado no céu. E eu esqueço de ligar todo dia no céu aquilo que me guarda na terra. Que Deus nessa noite ele tenha a possibilidade de alcançar os nossos corações. Que Deus hoje ele tenha a possibilidade de alcançar os nossos corações. Olhe, veja, ser crente não é fácil ser um verdadeiro crente. Porque a promessa do Senhor diz que a porta é estreita. Não, você não entendeu. A porta ela é estreita. Não quer dizer que você consegue passar correndo, rápido, com qualquer coisa, nem de qualquer jeito. A porta ela é estreita. E cada dia ela está se ficando mais estreita. Sabe por quê? Porque cada dia nós estamos ficando mais largos neste mundo. Cada dia nós estamos mudando nossos hábitos, nossa santidade. Cada dia, meu irmão, as coisas estão ficando mais difíceis. A oração já não é mais a mesma. A consagração não é a mesma. A presença não está sendo a mesma. Ou é só comigo? Irmão, cada vez está ficando mais distante, meu irmão. Cada vez está ficando mais apertado servir ao Senhor Jesus. Os dias estão passando rápido, nós não estamos tendo tempo de orar como convém, nós não estamos tendo tempo até mesmo de vir cultuar. Já observou que sempre acontece alguma coisa? Eu estava ali em oração e quando falou do Micael, eu me lembrei como a igreja do Senhor está sendo atacada. Quantos pedidos de oração nós estamos recebendo? Se abre uma live é pedido de oração, não posso ir que eu estou doente, minha esposa está doente, meu filho está doente. Isso é o diabo agindo na vida do crente. Se isso está acontecendo, é porque as coisas estão dando certo. Nós continuamos sendo inimigo do mundo. Porque a Bíblia diz: quem não é inimigo do mundo é inimigo de Deus. Nós somos inimigo do mundo. Nós estamos combatendo. E eu louvo a Deus e eu glorifico a Deus que Ele está voltando à racionalidade de nós continuarmos a ser. E voltar a ser protestante, irmãos. E dizer que o mundo é pecado, continua sendo pecado. Pedro vai dizer assim: meus irmãos, sede santo como o vosso Deus é santo. Ninguém de qualquer jeito pode adorar o Senhor, não, irmãos. Não caia nessa, não. A internet diz bem assim: olha, não precisa ir para a igreja. Você consegue orar a Deus em casa. Na igreja é só problema. Amém que na igreja é só problema. E nós estamos aqui porque o Senhor vai estar nos ajudando a superar nossos problemas. Em casa eu testei, eu sou prova. Em casa ninguém adora a Deus, não. Em casa o máximo que você faz é você se enganar. Mas no livro de Gálatas 6, 7 diz bem assim: não vos enganei que a Deus ninguém engana. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Irmãos, nós temos que plantar no reino, porque no reino nós vamos colher. Irmãos, nós temos que buscar o Senhor como se fosse o último dia. Nós temos que nos santificar como se Jesus voltasse depois do culto. Nós temos que se preocupar com nossos queridos, com nossos amados, com nossos vizinhos, porque se Jesus voltar, irmãos, é egoísmo nosso, eles não vão. A palavra do Senhor ela é categórica e diz que é o culpado, ele não tem por inocente. E cabe a mim e a você pregar todos os dias que Jesus, ele necessita que o homem e a mulher se converta. Foi para isso que foi o ministério de João: converteu, se arrependeu, porque está chegada a ira vindoura. Pouco se fala do céu, pouco se fala do inferno. Aqui está tudo bem, na horizontal está ficando maravilhoso, as coisas estão acontecendo, ninguém fala mais em crise. Aí as coisas estão boas, o salário está bom, os preços das coisas estão acontecendo, irmão, e nós estamos esquecendo do importante. No livro de Lucas, no capítulo 12, verso 20, Deus faz uma repreensão. Não estou dizendo que é o autor do livro, não. Estou falando que é o próprio Deus. Ele diz assim: louco, ainda hoje pedirão a tua alma o que tem preparado. Para quem será? Tem alguém ouvindo essa palavra aí? Louco, ainda hoje pedirão a tua alma e para quem será? Irmãos,
Vamos atentar para uma coisa: Jesus, ele não mudou, ele é santo, e é necessário que eu e você venha a ser santo. Santo, irmão, o que é santidade? Santidade é que eu me separe do mundo, que eu me desligue do mundo, que no mundo, irmão, eu possa estar como peregrino, de passagem. Não contar com esse mundo. Meu papel no mundo é igual ao seu. É trabalhar para Cristo, é falar de Cristo, é dizer que Cristo está voltando para pegar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor. Eu ouvi uma pregação que mudou minha vida. Na pregação, o pregador dizia assim: você matou Jesus hoje mais uma vez. Aí eu disse: esse cara não vai desenrolar esse negócio, não. Eu não matei Jesus. E ele falava: você matou, a senhora matou, ele matou, o pastor matou, eu matei. Aí eu disse: esse cara é louco. Aí ele foi explicar por que foi que Jesus morreu. Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. E o que é que nós estamos fazendo, irmão? Não é continuando pecando? As coisas estão mais sérias do que parece. Eu não estou aqui como santarrão, não. Eu estou aqui trazendo a palavra que o Espírito Santo está revelando. Eu não estudei sobre isso. Eu estou trazendo aquilo que ele me deu. O que eu estudei está aqui, não tem nada a ver. Mas eu permiti que ele me usasse nessa noite para falar o que ele quer. E ele diz, irmão, que ele está voltando para pegar uma igreja lavada e remida. Ou seja, algo nítido, puro, verdadeiro. No livro de João, no capítulo 4, Jesus ele tem um encontro com a mulher samaritana. E a mulher disse assim: Senhor, já que o Senhor revelou minha vida, então o Senhor é um profeta. Diz para nós, porque os nossos antepassados disseram que nós devemos adorar no monte. Mas os judeus disseram que tem que adorar no templo. É no monte ou no templo? Aí Jesus disse: veja, o que meu pai quer, o que meu pai busca é verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Irmão, cantar não é adoração, não. Não é. Louvar não é adoração, não. Adoração é aquilo que flui do seu coração. É aquilo que Paulo diz lá em Romano. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Irmão, adoração, irmão, é quando eu tenho algo para fazer, eu prefiro não fazer para não desagradar aquele que eu amo. Aleluia. Adoração, irmão, é quando eu posso fazer algo e eu não faço, porque se eu fizer, eu estou desagradando ao Senhor Jesus. Isso é uma adoração. Quando Jesus ele olha para o homem e para a mulher, ele não vê roupa, ele não vê calçado, ele não vê batom, ele não vê chapéu, ele não vê paletó, ele vê o coração. Aleluia. Ele vê o coração. Aí eu me perguntava, por que foi que Jesus, ele indo para a cruz, ele indo morrer. Lá em Lucas 19 diz que ele parou, olhou, e Zaqueu estava na figueira e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Irmãos, ele ia morrer. Ele estava para morrer, e a Bíblia diz que ele sabia o que era a morte da cruz, e ele mesmo pediu ao Pai para passar, se possível, passar aquele cálice, mas ele preferiu pregar mais uma vez o evangelho que liberta, e ele disse: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. E diz que quando ele chegou na casa de Zaqueu, ele sentou, olhou para Zaqueu e não falou nada. Aí Zaqueu disse: Senhor, Senhor, eu dou metade dos meus bens para os pobres. E se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí o Senhor diz bem assim: hoje entrou salvação nesta casa. Irmãos, é arrepender. Irmãos, é arrepender, reconhecer a presença do Senhor. Muda a vida do homem e da mulher. O que eu estou fazendo na presença do Senhor? O que é que eu estou fazendo na presença do Senhor? Me permita eu falar o testemunho? Veja, a Bíblia vai falar no capítulo 3 de João que Nicodemos participou de um culto extraordinário na presença do Senhor Jesus.
Nicodemos, ele participou de um culto onde ele viu que pessoas foram curadas, pessoas foram batizadas, a vida foi restaurada. E aquele homem, ele parou e disse: meu Deus, eu sou príncipe dos judeus, eu faço culto todo dia, eu prego a palavra todo dia, mas eu nunca vi essa graça, essa presença. E ele foi para casa, e quando ele chegou em casa, permita que eu estou conjecturando, mas ele chegou em casa, ele não dormiu. Ele foi procurar o Senhor Jesus. E quando ele avistou, ele lançou os pés e disse: mestre, bem sei que tu é mestre, porque ninguém pode fazer o que tu podes. E Jesus disse: ei, peraí. Como é que você é mestre? Você também é mestre. E não entende essas coisas? Como você quer entender as coisas do céu? Presta atenção. Necessário é nascer de novo. Como Jesus pede para uma pessoa nascer de novo se a pessoa já está nessa idade? Eu lhe digo, Jacó nasceu com 97 anos de idade. Jacó, ele foi ter vida, e vida com abundância, apenas com 97 anos de idade. Estava na casa de crente, tinha referência de crente, já ouviu falar sobre o pai, sobre o avô, sobre tudo que Deus fez na vida dele. Mas só com 97 anos de idade, Jesus mudou, o Senhor mudou a vida de Jacó. Nicodemos, só depois de um culto, ele foi entender que não é o que ele lê, não é o que ele fala, é a presença do Senhor. Irmão, você pode falar o que você quiser para o seu cônjuge, para o seu vizinho, mas só vai mudar se você tiver a presença. Se não tiver a graça, nada muda. Vamos continuar sendo o mesmo. Eu posso aqui pregar a Bíblia toda para os senhores, para a senhora, mas se não tiver a graça restauradora, transformadora, foi em vão que eu vim trazer nessa noite. O Senhor Jesus, ele tem algo, irmão, com você. Não é de qualquer jeito, é especial. É preciso que eu e você entre no Santo do Santo. É preciso que eu e você tenha a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Apesar que nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Mas a Bíblia fala que ele, em nós, ele geme com gemidos inexprimíveis. Eu vou fazer uma pergunta e não cabe resposta verbal. Aonde você está levando o Espírito Santo com você? A que você está submetendo o Espírito Santo na sua vida? Lembre, eu e você somos morada e templo do Espírito Santo, viu? Em que é que nós estamos submetendo aquele que nos ama e por nós tem orado e pedido a Deus todos os momentos? Quando nós dizemos: Senhor, não dá mais, eu não quero, não dá mais para mim, ele diz: dá. Vai passar. Amanhã você vai se acordar diferente. Porque Davi disse: eu dormi e acordei porque o Senhor... Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quer dizer que Deus restaura a vida. Deus forja caráter. Deus transforma a minha vida e a sua vida. Depende de nós permitir que Ele faça. Jacó fugiu da opressão e Deus alcançou ele no Jaboque. Lutou com ele chorou, ele suplicou, assim diz Oséias, mas Deus transformou o caráter de Jacó num caráter positivo, num caráter forjado. Irmãos, vir para a igreja não me dá garantia de nada não. Carteirinha da igreja não me dá garantia de nada não. Até mesmo porque Jesus disse que melhor do que a gente, e alguém vai se apresentar para ele, disse: eu em teu nome eu curei, eu batizei, eu preguei. E ele disse: aparta de mim, maldito, que eu não vos conheço. E eu garanto que essas pessoas estão fazendo mais do que nós. Porque se eu perguntar quem foi que curou hoje, se eu perguntar outras coisas, eu vou constranger os irmãos, mas eu me incluo em tudo isso, irmãos. A palavra, ela vem daqui para aí. Primeiro o Senhor trabalha em mim, para depois trabalhar por mim, através de mim. Aleluia. E nessa noite, irmãos, eu lhe garanto, se você permitir que Deus faça algo diferente na sua vida, hoje não será mais um culto. Se você permitir, domingo não será mais um culto, será o culto. Porque você vai entender o que é culto, irmão. O culto não é vir para a igreja. O culto nem começa nem na igreja. O culto começa a cada manhã, quando eu acordo, quando eu estou disposto a oferecer ao Senhor o melhor de mim. Quando eu estou disposto a passar meu dia na presença do Senhor. Irmão, quando eu estou disposto a ir para um cantinho chorar.
porque eu estou vendo a alma sendo oprimida e eu não posso fazer nada. Mas o que eu escuto é as pessoas dizerem: o diabo está dominado, eu piso na cabeça do diabo. O diabo não tem poder sobre mim, irmão. No livro de Judas, que só tem um capítulo, no verso 9, diz que o arcanjo Miguel, ele não tentou contender contra o diabo, irmão. Presta atenção. Nós não somos tão fortes assim. Mas nós temos um Deus que é forte, um Deus que pode. A minha obrigação é ser santo, porque por mim já luta o Senhor. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E eu quero concluir, meu irmão, dizendo algo, minha irmã. Veja, se Jesus voltar agora, como é que está o meu e o seu caráter? Se nós formos participar daquele juízo, do tribunal de Cristo, como é que está a minha e a sua vida? Me desculpe, talvez você viesse nessa noite procurar algo que massageasse o seu ego. Talvez você veio procurar uma palavra que você pedir: Deus, me fala aquilo sobre mim, fala o que eu estou querendo ouvir. Mas o que Deus vai falar nessa noite não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. É o que você precisa ouvir. Irmãos, a minha vida depende de mim. Jesus, escute, Jesus me alcança, desde que eu permita que Ele me alcance. Ele me deu livre-arbítrio e por isso eu tenho escolha de fazer o certo e o errado. E nessa noite, irmãos, será que você vai continuar com a mentalidade que está tudo bem? Será que você vai continuar com a mentalidade que pecar é normal? Eu estou trazendo uma palavra, irmão, porque o Senhor tem colocado no meu coração. Eu chorei muito em casa, que eu não queria trazer algo desse tipo. Mas o Senhor diz assim, que a palavra é dele, quem estabiliza é ele. Já pensou que você veio aqui nessa noite e o Senhor não trabalhar na sua vida, irmão? Como culpado eu sou? Eu prefiro não colocar um sorriso no seu rosto, mas pregar algo que vai surtir efeito. E quando você vier novamente contar um testemunho, você vai contar que o que Deus fez na sua vida foi algo extraordinário. Mas primeiro passo quem deu foi você. Quem permitiu foi você. O Espírito Santo, na história da Bíblia, da vida de todos, nunca vai dizer que ele foi lá. Ele quebrou a porta do coração. Ele pegou a pessoa e disse: você, a partir de hoje, você não vai ser isso porque eu estou querendo. Não. Ele vai dizer o seguinte: se você permitir, ele é educado. Se você quiser, se você permitir, o Senhor está disposto a nos dar uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, sobre águas tranquilas. Mas é preciso que eu faça a minha parte, irmãos. Eu não posso pedir a Deus algo e eu não sei aquilo que o Senhor está. O profeta messiânico, o profeta Isaías, vai dizer lá em Isaías 59, que o ouvido do Senhor não está agravado não, viu? Ele continua ouvindo. É o meu, é os seus pecados que está fazendo com que ele não nos ouça. É as nossas transgressões, nossos atos, as nossas delinquências que faz com que o braço dele seja encolhido para nos abençoar. Portanto, a responsabilidade é de quem, irmãos? Minha e sua. Amém? Eu louvo a Deus pela oportunidade, irmão. Perdoe o presbítero, mas eu vim falar algo do Senhor para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Boa foi essa palavra, né? O Senhor, ele fala conforme a vontade e o querer dele. O Senhor, ele não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas o que a igreja precisa.